Fala galera, tudo beleza? É um prazer muito grande falar de novo no Tchê Linux. Espero e estou torcendo para que o ano que vem possamos ter um Tchê Linux presencial novamente. Sinto falta de encontrar pessoas, conversar, principalmente uh, palestrar presencialmente, que é muito bacana. E hoje eu vou falar sobre PowerShell como uma solução open source multiplataforma, assim como multi-cloud também poderia estar no título. Para quem não me conhece, pessoal, eu me chamo Rodrigo Crespi. Além de especialista em banco de dados, tenho outras especializações, história, filosofia, gerenciamento de projetos. Uh, Sou premiado 5 anos consecutivos como Most Valuable Professional pela Microsoft, CEO da CrispDB. E ao invés de deixar todas as minhas redes sociais, eu deixo ali o link do meu blog. Lá tem todas as redes sociais. Pessoal, mandem críticas, sugestões, elogios ninguém nunca manda, mas mandem ali, peguem minhas redes sociais, mandem mensagem, eu tento atender quase tudo que eu consigo. A única rede social que eu tenho que eu não uso é o Facebook, o resto vocês podem entrar em contato, que é bem tranquilo para mim, tá? E aí, pessoal, eu quero mostrar uma nova perspectiva de PowerShell para vocês, ok? Eu quero falar de vantagens, como funciona, básico e módulos. Essa é a agenda simples. Antes de começar a montar essa palestra, eu fiz algumas pesquisas do que o mundo open source fala do PowerShell. E a maioria das discussões, não empresas, tá? No mundo corporativo me parece bem aceito. O que eu vi foram muitas discussões de blog, de fórum, do pessoal falando: ah, mas eu nunca vou substituir o Bash pelo PowerShell, o ZSH é melhor que o PowerShell, não sei o que. Pessoal, eu não estou dizendo que o PowerShell é para substituir o Bash. Na verdade, o PowerShell ele é uma linguagem de shell, obviamente, mas ela tem vantagens que vocês podem utilizar principalmente para automação. E aí vocês podem conciliar comandos bash, comandos do Windows, do prompt do comando do Windows, do prompt do ZSH no Mac, com o que vocês quiserem, aliados ao PowerShell, inclusive embutindo scripts em Python dentro do PowerShell. Na verdade, a ideia é entender como o PowerShell é mais um agregador, mais uma linguagem que pode atingir níveis de performance na hora de trabalhar e qualidade. Esse é meu objetivo. Meu computador pessoal é um MacBook e eu não substituí o prompt de comando pelo PowerShell, muito pelo contrário, eu iria odiar isso. Então, assim, eu uso o PowerShell constantemente no meu dia a dia como forma de automação. Eu trabalho diretamente com banco de dados e o PowerShell ele transforma uma maneira de apoio, porque eu consigo linkar várias nuvens, várias plataformas em uma única linguagem e quando eu preciso utilizo outras linguagens em conjunto. Então é mais ou menos disso que eu quero falar, é dessa perspectiva. Entendam, não estou dizendo em substituição, e sim em agregação. E aí, eu trago para vocês aqui um pouco das vantagens do PowerShell. Tá? A gente vê os comandos baseados no padrão tradicional, né, como o caso do Bash, eles são fortemente abreviados. No PowerShell, os comandos são autodescritivos. Como o PowerShell ele não é tão novo assim. Para contar para vocês, o manifesto Monad que iniciou o PowerShell vai completar 20 anos o ano que vem. Foi lá em 2002, né? As primeiras versões ali começaram a sair entre 2005 e 2008. E eu comecei a usar o PowerShell lá em 2008, porque foi quando entrou o primeiro módulo para SQL Server. E, poxa, como é uma linguagem mais nova, ela foi feita com algumas diretrizes de nomenclatura que ajuda muito.
Então, eu vou explicar isso um pouco depois, mas uh, como a semântica do PowerShell é um pouco mais clara, fica mais simples de compreender. Por exemplo, tu vai dar top é imaginável o que faz, mas cat, sabe, é um comando que tu tens que conhecer o que ele faz. Obviamente está no nosso dia a dia ali utilizar esses comandos, a gente já decorou, mas estou falando de maneira semântica como linguagem de programação. Além disso, o PowerShell ele é orientado a objetos, existem diversos módulos disponíveis e o PowerShell Core, que é o que a gente utiliza como multiplataforma, não o Windows PowerShell, o PowerShell Core ele tem toda a estrutura dele baseada no .NET Core. Então, assim, desde a tipagem de dados até o final, onde tu consegue importar uma lib compilada no C Sharp, é tudo PowerShell. Inclusive, se vocês procurarem, tem um gringo que eu não consigo me lembrar o nome, mas depois eu posso deixar aqui na descrição, que o cara utiliza PowerShell para desenvolver telinha gráfica de Windows, para desenvolver softwares altamente robustos. Eu não acho prático, mas acho interessante a forma de utilizar, porque é só importar a classe que desenha, as telas lá do .NET, começar a trabalhar, vocês podem programar até para web com PowerShell. Novamente, não estou dizendo que deve ser feito isso. Estou falando que é possível. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A minha intenção aqui é falar de como conhecer o básico do PowerShell para conseguir aplicar isso no dia a dia como uma maneira de automatizar os processos e realmente realizar processos mais simples de desenvolver, né? O que eu tinha que fazer, por exemplo, alguns anos atrás, com um script em PL/SQL para o Postgres, embarcar dentro de um bash, e quando ia para o Windows tinha que tirar e colocar em outro script e tudo mais, hoje em dia eu utilizo tudo PowerShell. Hoje em dia eu faço um script que faz manutenção do SQL Server no Windows, o mesmo script faz a manutenção do SQL Server no Linux e o mesmo script é aplicável, pelo menos parte dele, na manutenção de SQL Server em container com Linux e Windows. Então, assim, para mim, o PowerShell se tornou uma ferramenta já muito usual, porque eu utilizo uma única semântica, uma única linguagem, um único interpretador para tudo. E é mais ou menos nessa linha aí, ok? Pessoal, eu falei lá no início que ele é multi-cloud. Então, assim, ó, na descrição desse PPT, que depois eu vou publicar ele, vocês vão ver que eu botei o link para o módulo do PowerShell para Azure, o módulo do PowerShell para o AWS e o módulo do PowerShell para o Google Cloud. Eu escolhi esses três por serem as três clouds mais populares do mercado. Eu não sei como é que está no quadrante mágico ali do Gartner, mas eu acredito que seja o top 3, né, de nuvem utilizada. Realmente estou chutando porque eu não tenho números, né, mas peguei assim o que eu escuto mais de clientes, né, falando. E assim, a AWS, se tu baixar o módulo, tens todos os comandos para administrar os principais recursos que estão no AWS com PowerShell. A mesma coisa para o Azure, a mesma coisa para o Google Cloud. Então, é uma adoção que acontece, de certa forma, pelos maiores players de cloud. Tá? Pô, Crespi, legal, mas eu trabalho numa empresa aqui que é um servidor, é um data center, e a gente hospeda algum colocation de nuvem, algum colocation de servidor e tal,
Como é que eu posso utilizar o PowerShell? Galera, vocês podem criar um módulo de vocês e colocar no mercado para quem quiser utilizar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Depois, ali no finalzinho, eu vou mostrar como criar um primeiro módulo, tá? Virtualizadores. Esse é outro exemplo, tá? Obviamente que a Microsoft tem módulo para o Hyper-V, mas a VMware, vocês podem baixar o módulo, está aqui na descrição do slide depois, é só baixar o módulo para o VMware, vocês conseguem fazer a manutenção, a automação dos das virtualizações de vocês com PowerShell. Citrix é a mesma coisa. Eu não botei slide para isso, mas, por exemplo, o Vim Backup tem módulo do PowerShell. Né? Outro cenário, o SAP. A SAP tem um módulo feito em PowerShell para dar manutenção nos servidores que utilizam SAP. Então, assim, Rodrigo, eu trabalho numa empresa que desenvolve um ERP. Como posso me beneficiar do PowerShell? Pessoal, ao invés de ficar fazendo aquele trabalho manual de toda vez que o cliente liga, ficar copiando lib para cá, baixando módulo para cá, automatiza isso, cria um script, cria um módulo, publica ele e manda para o cliente a documentação. Olha, ou, por exemplo, a pessoa que faz deploy do ERP de vocês, ele já pode levar esse módulo, quando vai fazer a instalação, instala o módulo, já utiliza o próprio script para fazer toda a automação, e aí vocês vão ver que é uma coisa legal. Pô, meu software roda em Windows, Linux, Mac OS, sei lá, né, 3, 4 distribuições de Unix ou container. Pessoal, vocês podem fazer um script só, ele só testa qual que é o ambiente, já aplica. Ah, mas meu ERP pode ter banco na AWS ou no Azure. Legal, ele pode estar hospedado em Linux ou Windows. Cara, é um script só. É uma coisa só que pode trabalhar. E aí vem aquele conceito: a gente tem que ser eficiente, sendo em diversas clouds ou diversas plataformas. Galera, então o que é básico, tá? O básico do básico. Todos os comandos dentro do PowerShell são commandlets, tá? Por que commandlets? Porque é command let de abreviado, ok? Então, todos os commandlets eles são compostos de um verbo e um substantivo, todos. Essa é a diretriz de nomenclatura, tá? Se vocês quiserem criar um commandlet de vocês e vocês não utilizar essa nomenclatura, ela não passa na validação do manifesto para fazer a publicação. Se vocês quiserem publicar esse pacote, deixar público e tudo mais, ok? Vocês podem fazer lá um comando chamado top 10 de processador. Pode, tá? Mas está fora do padrão. O padrão seria um get top 10, sei lá, top 10 proc. Poderia ser em português também, mas sempre tem que ser dividido em verbo e substantivo. Eu, como trabalho bastante com vários, com diversos módulos que vêm dos gringos e tudo mais, adotei sempre inglês, porque daí o cara que trabalha na Índia vai me entender, o cara que trabalha na China ou aqui na Argentina, eu tenho alguns colegas que fazem trabalhos desses países, eles vão me compreender. Inglês acaba se tornando uma linguagem universal para a informática, tá? Mas vocês poderiam fazer tudo em português. Novamente, como eu sou multi-cloud, muito multiplataforma, eu também tenho que ser multilinguagem, então eu tenho que padronizar alguma coisa, e no caso foi o idioma. Então, assim, voltando aos commandlets, get é um verbo e child item é um substantivo, ok? E aí, claro, a gente tem parâmetros e argumentos como qualquer tipo de comando de shell, ok? Isso é fácil. Outra coisa importante são os pipelines, que a gente já conhece ali tradicionalmente do Bash, né? E aí, o caso
que tudo dentro do PowerShell é objeto e subsets, ok? Então, deixa eu só pegar aqui o meu laser point para apontar. Aqui onde é que vocês estão vendo o getChild item, tá? Quando eu executo esse cara aqui, obviamente ele vai me retornar todos os registros que tem no diretório raiz C2 pontos, tá? E aí ele cria um subconjunto que ele joga para o pipe e ele vai para esse commandlet secundário que formata como tabela, então verbo e substantivo, e recebe esses argumentos, né? Eu só quero nome e tamanho, ok? Depois aqui, se eu quisesse outro pipe, eu colocaria pipe e jogaria para outro commandlet e assim por diante, tá? Anos atrás, muitos anos atrás, em um livro de PowerShell existia uma limitação, o livro falava que eram até 255 pipes, ok? Eu tentei pesquisar de novo, não encontrei mais essa informação e eu também não vou ficar testando. Nunca precisei fazer 200 pipe, né? Acho que, sei lá, nem 10. Mas enfim, é uma informação que, como não é precisa, também se torna inútil. Mas se antigamente era até 255, suponho que seja o mínimo ou para mais de 255, 254 que tem o primeiro comando. Então, fica aí uma informação nem tão inútil, né? Porque pelo menos a gente tem um valor mínimo. Pessoal, novamente estava falando, tá? Quando a gente pega esse retorno, ao contrário do bash que ele retorna, ele joga informação, aqui ele joga como um subset, como um subconjunto de dados a serem transportados para cá e daqui para cá. Então, assim, tipagem, formatação, muitas coisas vão impactar, tá? E muitas coisas são proveitosas nesse ponto. Por exemplo, nós conseguimos extrair de um texto no formato RAW que ele seja formatado no formato de tabela ou no formato JSON ou HTML, tá? Então, esse momento é muito especial. Continuando com a parte básica, o que é importante aqui, tá? Provider e driver, variáveis, tipagem de dados, arrays, strings e for each. Pessoal, se vocês souberem isso aqui, o resto é só baixar módulo e colocar dentro disso. Ah, Rodrigo, mas eu tenho que ler um arquivo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Pessoal, tudo isso é muito fácil depois que vocês entenderem esses conceitos básicos. Então, vamos entender primeiro provider e driver. Aqui nesse print é o print real do meu macOS, tá? Então aqui vocês estão vendo que eu tenho um get pass provider, que é o commandlet que retorna os providers, e aqui eu tenho um get pass drive que retorna os drivers daquele provider. Então provider é todo provedor e driver é todo a montagem em cima de um provedor, tá? É bem simples isso. E o que acontece aqui? Vocês estão vendo que eu tenho alguns drivers, que são, alguns providers, desculpa, que são padrões. Tá? Aqui não existe nenhum driver que eu criei ou que eu nenhum provider que eu criei ou montei de algum módulo. Então, originalmente, ao instalar o PowerShell Core, esses serão os providers que estarão no servidor de vocês ou no desktop de vocês. E aí a gente tem alguns providers interessantes. Um provider para alias, um provider para environment, que daí são variáveis de ambiente. Alias são para os alias ou alias, né? File system, que são para os file system. Functions, que são para funções, e variáveis para variáveis. Ok, até ali fica tudo muito simples, tá? Mas, por exemplo, imagina que eu instale o módulo do SQL Server
eu vou ter aqui mais um provider, que vai ser o SQL Server. E eu vou conseguir acessar como se fosse um drive. E dentro dele eu consigo navegar dentro de vários objetos. Mesma coisa seria para o MySQL. Ele criaria aqui MySQL e eu teria um drive de MySQL onde eu conseguiria navegar pelos objetos, ok? Galera, o que acontece aqui? Ó? Vocês estão vendo que o File System, ele me diz que eu tenho dois drivers, a raiz e o temp. Tá? Isso é no meu Mac. Aí aqui eu estou mostrando para vocês que eu tenho um drive montado, né, que é a raiz. E olha que interessante, ele me mostra que o provider é um Microsoft PowerShell Core File System. E aí, depois vocês podem ver esse link aqui que eu botei de propósito, e esse print eu tirei desse link, que é o seguinte, que fala que esse cara aqui, esse provider, o Microsoft PowerShell Core File System, ele são arquivos que são carregados pela classe System.io Info, né, e diretórios System.io Directory Info. Então, o que acontece? Aqui nós já estamos vendo que o PowerShell ele já trabalha diretamente com classes que estão ligadas ao .NET Core. E se vocês forem, obviamente que se a gente fosse uma palestra presencial, alguém iria me perguntar isso, porque já me perguntaram diversas vezes. Rodrigo, então quer dizer que eu posso instanciar essa classe? Sim, vocês podem instanciar qualquer classe, inclusive uma classe que vocês criarem. Vão lá no meu blog, no sqlcrespo.com, tá? Digita na pesquisa lá por class, PowerShell, mais class, alguma coisa assim vocês vão encontrar. Tem um vídeo meu no YouTube que mostra como eu crio uma classe no .NET, né, utilizando o .NET Framework, o .NET Core, né? Aí eu crio uma classe e importo como um módulo dentro do PowerShell. Então, assim, eu posso criar, imagina que o meu RP tem um teste para validar se o cara pagou o licenciamento ou não, se está em dia com o licenciamento ou não, né? E eu vou ter que fazer uma atualização mensal do meu RP e mando para todo mundo. Eu posso criar uma lib, uma DLL, ou sei lá como vocês vão chamar, o desenvolvimento de vocês. Pode ser em C Sharp, pode ser em VB.NET, pode ser em qualquer linguagem, né? Existe ali o Delphi.NET, existe COBOL.NET. Vocês podem fazer qualquer coisa em .NET e importar dentro de um módulo do PowerShell e agrupar dentro do sistema de vocês. Além de poder usar todas as classes que estão dentro do .NET Framework. Ok? Exatamente por aí que eu volto àquele assunto lá no início. Eu não estou dizendo que o PowerShell é um substituto do Bash. Porque se eu tiver que abrir ali o meu prompt de comando e fazer uma cópia de um arquivo de um backupzinho de um arquivo, copiar o arquivo desse vídeo que está sendo gravado no meu HD externo, subir para um diretório, alguma coisa assim, cara, eu vou no Bash e faço, no ZSH, que agora a Apple mudou, eu faço ali. Mas se eu tiver que automatizar alguma coisa para fazer um processo pesado, para realizar cópias do MySQL que está no Azure, jogar lá para a AWS, ou vice-versa, ou qualquer coisa nesse sentido, eu vou fazer em PowerShell, porque na minha concepção faz muito mais sentido, já que eu tenho uma estrutura de automação grande. Inclusive, não está contida nessa palestra, porque não daria tempo, mas obviamente se alguém quiser a gente pode conversar para fazer mais uma live e falar sobre isso, se for interessante, é claro. Eu consigo criar threads. Então eu consigo disparar, por exemplo, imagina a cópia de backups de 8 servidores PowerShell e 8 servidores Postgres que estão em várias nuvens. E eu quero copiar todos para um diretório on-premises. Eu consigo disparar dentro de um único
de um único script, 8 threads para fazer as cópias simultâneas. Eu consigo, ou no lado do destino, eu consigo fazer download de um arquivo de 10 tera em várias threads. E cada um baixa uma parte do binário. Essa é uma vantagem que, por exemplo, eu não encontro fácil em em outras soluções de shell, ok? Então eu não vejo o PowerShell como uma solução nativa de shell, mas sim como uma solução excelente de automação e deployment e assim por diante, ok? Pessoal, eu tenho uma mania, eu dei uma palestra em inglês e uma palestra em espanhol, então às vezes eu fico procurando algumas palavras. Então, não tô loucão, é só a dificuldade de continuar procurando palavras aqui. Galera, olha só, eu falei das variáveis e dos arrays, tá? Então, podem ser tipados ou não, se não tipar, vira objeto, obviamente, né? Ele tem que adotar um padrão e utiliza todos os tipos do .NET Framework ou do .NET Core. Tá? Como o Windows PowerShell, por exemplo, está abaixo do .NET Framework e o PowerShell Core está abaixo do .NET Core, eles utilizam as mesmas tipagens. Eu, como não sou desenvolvedor, confesso para vocês a minha ignorância. Eu não sei se tem diferença nas tipagens dos dois frameworks. Tá? O que eu sei é que no roadmap da Microsoft existe uma convergência entre esses dois frameworks para se tornarem um só. Então, no futuro, teremos apenas o .NET Core, apenas o PowerShell Core. Né? Tanto é que o Windows PowerShell parou na versão 5.1 e o PowerShell Core já está na versão 7, 7.22, se eu não me engano, e assim vai crescendo e o Windows PowerShell vai ficando para trás, porque o Windows vai adotando também o padrão nativo do .NET Core, consequentemente do PowerShell Core. Pessoal, aqui deixo só contar uma coisa para vocês. Eu consigo dar uma aula inteira, uma turma inteira de estrutura de dados só com PowerShell, né? Como se fosse uma aula com C Sharp, por exemplo. É as mesmas situações eu tenho dentro do PowerShell, e se eu não tenho dentro do PowerShell, eu posso acrescentar utilizando C Sharp, C++, ou qualquer outra linguagem que esteja dentro do escopo do .NET Core. Pessoal, o for each, então assim, eu botei ali que eu amo for each, porque como eu trabalho com banco de dados, e aí quem trabalha mais com banco de dados vai me entender. Sabe aqueles loops que se fazem dentro do banco de dados, né, o cursor ou um for, né, e aí passa por uma linha, pega um valor, multiplica, portanto, grava, deleta, não sei o que, e vai passando assim. Isso onera muito para os bancos de dados. Ok? O banco de dados, ele não, banco de dados relacional, como Postgres, MySQL, SQL Server, eles não são feitos para serem mandados linha a linha. Né? Eles são feitos para serem trabalhar por conjunto, na teoria de conjuntos. Então, eu sempre que tenho que fazer alguma manutenção desse tipo, eu acabo utilizando o comando de linha a linha dentro de um PowerShell, executando uma a uma linha. Daí o processamento não fica do lado do servidor e libera todo o potencial para outras transações. Então, para mim, o for each é muito importante. E é muito útil para passar de item a item numa coleção para qualquer coisa. Imagina que vocês precisem analisar algum arquivo para poder deletar. Sei lá, eu quero deletar todos os arquivos que foram criados nos dias ímpares, nas sextas-feiras de qualquer ano e que tenha mais de 250k. Dá para fazer uma única sintaxe que faça esse filtro, né? Mas também dá para fazer um for each que pega item a item, faz os testes e remove ou não. Né? Se a gente fosse deletar direto, talvez seria uma sintaxe única, mas imagine que ao deletar eu preciso gravar num arquivo de log o que foi deletado. Então faria sentido um for each.
Claro que eu falo de cenários um pouco mais complexos, porque geralmente os cenários que eu trabalho, como a gente acaba atendendo bastante instituição financeira e tudo mais, nós temos um nível de complexidade, não que nenhuma outra empresa tenha, mas pelo menos com rastreabilidade e tudo mais, a cobrança é um pouco maior, então a gente não pode deixar passar nada, e muitas coisas a gente acaba fazendo dessa forma. Pessoal, os módulos. Então, módulos é um agrupamento de funcionalidades que fique dentro de um conjunto, de um ecossistema. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um módulo chamado SQL Server, ok? O módulo SQL Server distribuído pela Microsoft, obviamente gratuitamente, né? Quando eu baixo esse módulo, eu tenho comandos que são relacionados à manutenção do SQL Server, como criar função, criar um agendamento de job, como dropar um banco, criar backup e tudo mais. Eu tenho, uh, modo de falar, né? Existe um módulo para, por exemplo, um módulo que eu falei antes do Hyper-V. Ele contém comandos que são relacionados ao Hyper-V. Então, criar uma VM, duplicar um VHD e tudo mais. A mesma coisa para o VMware, a mesma coisa para o AWS. Então, esse é o contexto, ok? O que tem dentro são commandlets, providers, funções e assim por diante, ok? E aí podem conter as bibliotecas. Vocês vão me dizer, Rodrigo, mas DLL é do Windows. Pessoal, vocês podem gerar uma DLL, copiar para o ambiente Linux, importar dentro de um módulo e o PowerShell vai ter que ler, tá? Existe um interpretador ali que vai ler essa DLL, ok? Vejam aquele vídeo que eu postei lá no YouTube que eu falei. Procuram por Class Library, Class PowerShell, vocês vão encontrar ali dentro no buscador do meu site e do meu blog. E aí ensina passo a passo como montar. É simplesinho, se vocês tiverem algum problema ali, vão me mandando mensagem que eu dou um help. Tá? Não sou programador, há muitos anos que eu não programo mais, mas a vida de atender servidores e banco de dados é desenvolver diversos scripts e com isso a gente tem que aprender a desenvolver. Eu botei o C Sharp bem grandão aqui, porque é o que eu mais estou usando ultimamente, mas, cara, para resolver problema de cliente a gente aprende qualquer coisa, né? E aí que eu falei, né, que a gente pode criar um módulo, né, como existe diversos players. Então, como existe ali o módulo do VMware, o módulo do AWS, eu posso ter o módulo do meu ERP. Sei lá, eu tenho um ERP chamado solução. Tá? Eu vou criar um módulo solução, eu posso deixar ele como uma biblioteca minha, privada, que eu só vou jogar junto com o meu cliente numa nuvem privada ou que só os meus colaboradores vão ter acesso, ou eu posso publicar esse módulo em algum nugget e deixar alguém baixar no GitHub. E aí tu pode ir direto do PowerShell, fazer o download, instalar um módulo, solução, e aí ele baixa aquele módulo e tem todas as informações, que é o que acontece com o VMware, por exemplo, né? Ou com o MySQL. Se vocês derem um install module e colocar lá MySQL, ele vai baixar o módulo do MySQL, né? Vocês podem dar um import nesse módulo e aí ele acaba fazendo parte do ecossistema de commandlets que vocês têm no PowerShell de vocês. Galera, vale muito a pena, tá? Quem tem produto ali de software ou de manutenção, quem faz manutenção de rede, pode se beneficiar muito, principalmente porque é multiplataforma, né?
Ah, travou meu modem aqui, o que que eu faço? Calma aí, baixa esse arquivinho, roda aqui, que ele faz tudo, daí, sei lá, tem uma DLL que tem as chaves e tudo mais. Pessoal, a criatividade ali é o infinito, tá? Nós trabalhamos muito com esse tipo de conceito para garantir a segurança. Então, quando eu falo criar bibliotecas fechadas e compiladas, geralmente a gente faz isso para evitar a engenharia reversa, porque tem alguma assinatura que a gente tem que preservar. E claro que aí não vai ter a assinatura compilada, né, mas vai ter o segredo para encontrar essa assinatura e tudo mais. Então, pessoal, vale a pena pensar num projeto disso e automatizar todos aqueles trabalhos noturnos e intermináveis ali, que hoje em dia não faz muito sentido. Principalmente quando a gente fala de várias clouds, né? Todo mundo sobe para serviço para economizar tempo, dinheiro, tudo mais. Nós também queremos isso. E aí, eu acabo minha apresentação aqui porque eu quero mostrar para vocês a demo. E aí, deixa eu mostrar aqui. Pessoal, eu tenho uma VM na minha máquina, tá? Não está em nuvem. É um Ubuntu com interface, tá? Eu fiz esse Ubuntu para uma palestra que eu dei para o pessoal que trabalha com SQL Server e não sabia usar Linux. E aí eu estou reaproveitando essa VM para fazer, mostrar como funciona o PowerShell dentro do Linux, tá? E eu não sei se vocês, ou todos vocês conhecem, né, uma função aqui do VS Code, mas aqui vocês estão vendo a minha máquina, né, meu Mac, e eu tenho o VS Code aqui instalado, e eu tenho esse cara aqui, ó, que é aqui no cantinho inferior esquerdo, vocês estão vendo que eu tenho um SSH para 10.201.55.11, né? Que é exatamente a minha máquina aqui. Se eu der um ifconfig, né? É a minha máquina aqui, ó, 10.211.55.11. Se eu der um name-a, vocês vão ver que é o meu UBSQL. E se eu vier aqui e der um name-a, vocês vão ver que eu estou conectado no UBSQL, tá? Que é um Ubuntu SQL Server, ok? Pessoal, por que eu faço isso? Porque é mais fácil para eu utilizar a tela inteira aqui do meu Mac e mostrar para vocês. Eu já tenho o meu VS Code, ele já é configurado para trabalhar e interpretar PowerShell. Quem tiver interesse em saber como faz, procura lá no meu blog também, tem um passo a passo e com um script que está no GitHub, é só copiar o JSON, colar no PowerShell. Daí quando vocês abrirem, por exemplo, um novo script aqui, ele já vai colocar o interpretador PowerShell, já vai identificar o preenchimento aqui, por exemplo, get, né? Ele já vai mostrar o autocomplete, aquela coisa toda. Então, como eu sou muito preguiçoso de escrever muita coisa, pode ser interessante. Inclusive, tem uma coisa interessante, tá? O PowerShell tem muitos atalhos e como eu aprendi com o PowerShell muito no início, eu aprendi muitos atalhos. Então, às vezes, eu faço isso aqui, ó, por exemplo, né? Aí, isso aqui é o getChild item. Só que o Visual Studio Code, ele mostra isso e diz, ó, replace GCI por getChild item. E aí ele faz para mim. Então, se alguém encontrar algum script meu, vai ver que os meus scripts são todos abreviados. E quando passa pela mão de outras pessoas, eles vão lá e expandem, porque não é mais normal usar tanto atalho, tá? Pessoal, vocês vão ver que tem algumas coisas aqui que estão em inglês, tá? Esses são exemplos que eu utilizei nessa palestra que eu dei para os gringos. É uma palestra que foi feita para um grupo nos Estados Unidos sobre PowerShell para administrar SQL Server e eu estou reaproveitando aqui algumas coisas que são muito básicas e não valeria a pena reescrever tudo de novo, tá? Olha só, o que acontece? Comandos que vocês têm que saber, não importa o que aconteça, tá? O get help, né, o help de todo mundo ali,
Então, get help é simples, tá? Então, get help, get PS Drive examples, porque eu só quero saber os exemplos. Eu não quero saber outra coisa. E aí ele vai me mostrar só os exemplos. O get PS Drive não tem exemplo, mas se fosse outro commandlet ele iria mostrar. O get child item, galera, aqui é uma coisa interessante, tá? Todo mundo usa o get child item no sentido de ver itens de um diretório. Por exemplo, aqui, né, eu estou dando o get child item do meu temp. Então, é comando simples, né? Ele mostra o Unix mode, user group, last write time e size e name, ok? É bem simplesinho mesmo, tá? Estou pegando do temp, que daí tem bastante arquivos, dá para ver bastante coisa. Mas uma coisa interessante, o get child item ele não serve só para diretórios. Ele serve para subconjuntos, por exemplo, se vocês importarem um módulo do MySQL e entrarem no drive do MySQL, vocês conseguem entrar e pegar os dados de uma tabela utilizando o getChildItem. Por exemplo, no SQL eu utilizo bastante isso para pegar os dados de um objeto de banco, por exemplo, uma tabela, e depois exportar os scripts. Eu posso utilizar o getChildItem para esse tipo de coisa, porque ele pega subconjuntos, não diretórios. Também diretórios porque é um subconjunto, ok? Algumas coisas básicas, eu mostrei para vocês o getChildItem do ctemp, né? E aqui eu vou colocar um pipe com select object pedindo o nome, que é esse cara aqui, o root, que eu não tenho aqui, que é a raiz da onde está montado esse arquivo, esse diretório, a data de criação e last write time. Last write time, deu uma travada, ok? Então vocês vão ver que eu tenho mais informações do que simplesmente eu apresento para vocês. Ó, o nome, o root, então estou fazendo no ponto da raiz, né? E aqui está cortando, mas é o creation e o last write time, ok? E aí eu ainda posso colocar mais um pipe, colocando format table, e aí eu digo para ele o seguinte, ó, eu não quero que trunque como está aqui no lado direito, eu quero auto size e quero que esconda os headers da minha tabela. Então, vamos lá, vamos rodar aqui e vocês vão ver que eu vou ter uma informação um pouquinho melhor. Ele escondeu o header, mas ele truncou. Pessoal, ele truncou por causa do VS Code, tá? No prompt não faz isso. Aqui eu deixei 4 variáveis de ambiente que são muito úteis para quem vai trabalhar multiplataforma, tá? Olha só que legal. Aqui eu posso testar qual é o meu ambiente, ó. Ele está a variável isLinux true, porque eu estou acessando o Ubuntu. Ismac OS false, isWindows false, isCoreCLR true. Isso quer dizer o quê? Eu estou utilizando o .NET Core? Sim. Está no Linux? Sim. Se eu pegar direto no prompt no meu Mac aqui, deixa eu acessar o PowerShell e eu vou colocar $isLinux, vocês vão ver que ele vai dizer false. Se eu colocar isMacOS, true. Então, essas variáveis são os testes primários que vocês vão fazer quando vão desenvolver alguma coisa dentro do PowerShell para multiplataforma. Outra coisa importante que não está aqui, mas eu já vou escrever, é o seguinte. Pô, Rodrigo, aqui no getChildItem tu pediu o creation time, mas quando eu rodo o getChildItem do temp aqui, ele não mostra que tem um creation time. Como é que o Rodrigo sabe que existe esse cara? Né? Porque ele só mostra esse aqui é o padrão. Como eu sei quais são as propriedades que existem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, getChildItem pipe get member. O get member, ele vai dizer todos os membros de um objeto ou de uma coleção. E aqui tem todas as
os métodos, propriedades ou alias relacionados ao comando ou ao objeto. Eu poderia colocar aqui um get member. Opa, o autocomplete às vezes dá errado, né? Get member, se é um core CLR, por exemplo. Ó. Ele vai me dar todas as informações do core CLR. E aqui, né, eu vou ter as informações do getChildItem. Então, eu tenho aqui, ó, link type, create, eu consigo ver, por exemplo, propriedade, eu consigo ver extensão, full name, link target, parent, são todas informações que eu posso obter, ok? Então lembre, get member, get help, vocês resolvem quase tudo que vocês precisam. Aqui, vamos lá, eu vou dar um get ps drive e vou dizer que eu quero aonde o nome seja igual à variável. Pronto. Ó, eu tenho um drive chamado variável. E se eu der um getChildItem variável 2 pontos? Pessoal, variável 2 pontos, porque nós estamos num cara desenvolvido Microsoft. Então, obviamente que drive se monta com 2 pontos no final. E a gente tem aqui as informações de todas as variáveis que existem no meu sistema, inclusive as de usuário, ok? Se eu quiser declarar novas variáveis, vamos lá, new variable, set, get, pessoal, eu nunca uso isso, tá? Botei aqui porque depois eu deixo o script para vocês, podem aprender da maneira correta, né? Eu geralmente faço isso aqui quando eu vou executar uma vez só, né? Declara aqui variável, já põe o nome e depois só usa. Ou quando eu vou usar várias vezes, obviamente que eu faço um serviço um pouquinho melhor, que é declarar o tipo. Então aqui eu estou dizendo que é o inteiro, WHZ33, né? Se eu usar o getType, que é uma propriedade que eu vi lá no getMember que existe, ele vai me dizer que é um inteiro, né? E que ele está dentro dessa base, System Value Type, mas é um int 32. E se eu quiser o resultado, tá aí o 33, ok? Pessoal, aqui tem informações de array, tá? Novamente, eu não vou passar tudo porque não é minha ideia, tá? Eu só quero mostrar para vocês como funciona, depois vocês abraçam a causa e vão usando. Mas aqui, por exemplo, estou usando um array sem declarar, tá? O a igual a 1, 2, 3, 4, né? Ele colocou 1, 2, 3, 4, com count ele fica 4. Eu posso declarar um intervalo, por exemplo, 4, 2 pontos, 8. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Aqui eu posso fazer o meu vetor de servidores. Então, eu criei aqui ó, servidores ADVM, SQL01, SQL02, e eu quero a posição 0, ADVM. Obviamente que eu faço esse tipo de coisa, depois eu só vou dizendo que tem que passar pelo servidor 1, servidor 2, servidor 3, testando os backups do Vim Backup, por exemplo. Ok? Ou testando ver se o antivírus está atualizado e assim por diante. Tá? Aqui, ó, se eu for declarar, né, eu coloco array computadores, arroba 3. Quando estou dizendo arroba 3, estou dizendo que eu estou declarando 3 posições, mas olha só, né? Declarei aqui, e aí se eu quiser fazer computador igual computador mais um computador, um sourcebook, né? Ou eu posso fazer um mais igual para um MacBook Pro, e eu posso pegar o primeiro item, que não vai ser o primeiro, na verdade o primeiro é o 0, né? Ok? Aqui, ó, novamente, array, getMember, todas as informações referentes. Então tem o add, remove, clone, etc. Vocês vão encontrar aqui. Novamente, não vou ficar entrando em detalhes, vou pular aqui direto para o getChildItem. Olha que legal, estou dando getChildItem no tmp backup, que é um diretório que eu tenho lá no tmp. Estou colocando nessa variável b. Que tipo de variável ele criou? Lembra que eu falei que tudo que vocês não declaram vira objeto? A base dele é um system array, né, lá no .NET Framework, mas o tipo do dado aqui, ele é do tipo objeto.
ok? E se eu quiser listar ele, né, eu venho aqui e eu tenho as informações do meu getChildItem. Claro que eu posso pegar a segunda posição aqui, né, ele vai mostrar a demo. Segunda porque o array começa do zero, obviamente. E eu posso trabalhar, por exemplo, eu quero aqui a posição 0 e 1 no formato de lista, né? E eu quero formato de tabela do 0 e 1. Então, eu consigo dar saída para esses caras aí. Eu vou deixar aqui mais informações e tal, vocês podem seguir olhando e dando né, uma trabalhada em cima. Pular para hash table, então eu criei aqui os servidores, coloquei uma chave, um valor, chave, valor. Então é uma hash table normal, isso é estrutura de dados, não deve ter mistério para vocês. Né? Então é do tipo hash table, está dentro do sistema object, aqui eu tenho os valores. Eu uso de vez em quando, não é das coisas que eu mais uso, para falar a verdade. Eu sou muito. Os scripts que eu utilizo geralmente não precisam desse tipo de semântica, mas vale a pena, tá? Aqui é um exemplo de como posso utilizar uma hash para fazer um cálculo. Então eu declarei x que vai ser uma função onde n vai ser em kbytes e e vai ser o valor de x dividido por 1 mega. Ok? Então eu vou ter ali o valor dividido por 1 mega. Né? E aí eu recebo o valor de E e N. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que E é igual a 10 mega, e aí eu vou ter o valor em kbytes. Bacana, né? Ah, mas Rodrigo, onde é que eu aplico isso no getChildItem? Imagina que eu tenho aqui, ó, criei aqui, ó, o Media PFS Demo Share. Não sei se esse cara vai funcionar, porque ele é um link de um share do Azure, então não sei se vai funcionar, mas estou colocando aqui, ó, select object, name e a minha função, onde eu digo que eu quero dividido por 1 GB. Então ele vai pegar todos os dados e já vai pré-formatar essa informação em giga para mim aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, a ISO de instalação do SQL Server que dá 1.34 GB e algumas coisas aqui que dão 0.04. Trabalhar com strings, fácil também, né? Por exemplo, aqui eu tenho um log file, né? Eu posso ver se contém alguma coisa, né? Se não contém, né? Ele vai dizer aqui que é falso. Eu posso inserir um valor, subtrair, lower, upper, né? E aí eu posso utilizar o for each, né? getChildItem do RH for each com nome, por exemplo. Que nem o getChildItem normal, mas Rodrigo, por quê? Né? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Claro que eu botaria uma condição para remover só os últimos backups e faria o log deles e tal. Então aqui eu estou gerando, comando remove item e tudo mais, ok? Aqui eu estou lendo um item linha a linha de um arquivo, né? Então eu coloquei aqui o arquivo, um for each que tem um get content, que é igual ao cat do Linux, depois ele escreve item a item aqui no meu, na minha console. Aqui importando uma classe do .NET Framework, então coloco a classe, né, o SystemNet DNS, que é o procedimento e tal, digo que eu quero, e ele vai me retornar aqui, ó, o hostname e o BSQL. Tá? Como é que funciona o módulo? Get model, tá aqui os módulos que eu tenho no meu sistema, os disponíveis. E se eu quero procurar um módulo, por exemplo, quero procurar um módulo que tem AWS, né? Find módulo AWS asterisco, e ele vai procurar todos os módulos que tem AWS asterisco e vai trazer aqui. Mesma coisa acontece para o Azure. Tá? Eu vou usar o Azure aqui porque eu já tenho ele baixado, porque senão vai demorar muito. Mas eu ponho install Azure SQL e vai baixar tudo que é dentro do módulo AZ que seja referente ao SQL. E aí pronto, ele faz o download,
né? Ele vai pedir aqui para fazer download, eu digo yes e aquela coisa toda. Vou dizer que não. Opa. Vou cancelar aqui para não ocupar muito tempo também. Importa, atualiza, vou deixar isso tudo para vocês. Aqui, eu quero saber aonde estão os módulos, tá? Então, os módulos eles ficam nesse diretório aqui. Eita, que deu. Ah, aqui, ó. Problema. Problema resolvido. Né? Esse aqui são os diretórios que tem os módulos. Então, o módulo, por exemplo, que eu baixo e uso dentro do VS Code, ele fica dentro desse diretório. Local, dentro do módulos, dentro do meu usuário e assim por diante. Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó, um profile. Aqui eu estou dando um pipe, o format, né, de tudo forçado, então eu tenho essas informações que são ao user hosts e aqui são os profiles que eu tenho no meu sistema, ok? Eu posso usar um get command para ver todos os comandos que eu tenho dentro do az.sql. Eu lembro que eu não instalei, não vai ter nada, tá? Mas é um get command. O version table para saber a versão do meu PowerShell. Aqui tem alguns exemplos de como criar, escrever dentro de um arquivo, deletar. Eu vou deixar isso aqui tudo para vocês, não vou passar por aqui porque eu quero mostrar como funcionam os módulos, tá? Galera, olha aqui, ó. Outra coisa, eu estou usando o top. O top é um top do Linux, tá? Top -1, que eu vou pegar uma vez só, e estou jogando a saída para dentro de um arquivo TXT. Então, foi. E aí agora eu não vou usar o grid view que vai demorar. Vou usar esse cara aqui e ele vai ler aqui e vai mostrar para mim o que tem no arquivo. O Alt Grid View ele é um commandlet que tem que ser instalado à parte e ele vai abrir, mesmo que seja na área que seja só console, ele vai abrir num formato de grid com uma área de busca. Então imagine que vocês tenham milhões de dados, queiram filtrar, vale muito a pena usar, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Tem um monte de scriptzinho que eu vou deixar para vocês olharem. Eu quero voltar aqui e eu vou fazer direto no Ubuntu. Porque é um exemplo bem bacana, mas eu quero fazer bem rápido, tá? Pessoal, criei esse cara aqui, que é um módulo, tá? Então ele tem uma função. Eu criei essa função, que é o getTopLX. Eu passo um parâmetro, que é o caminho, que é uma string, e ele faz o top uma vez e grava dentro de um caminho. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui e digo, ó, importa o módulo, o nome, aonde eu botei o módulo. No meu caso, eu botei lá dentro do ls, tmp, backup, né? Aqui vocês vão encontrar o mod psm1, que é esse cara aqui, só que eu copiei para lá por causa das permissões. E eu vou importar ele no meu sistema. Vou até colocar aqui um -force. O -force ele serve para atualizar. Então, como eu já tinha importado antes para fazer um teste, ele vai importar por cima. E aí eu vou vir aqui e vou dar um get top lx, passar o caminho que eu quero e ele vai criar para mim. Se eu der um cat lá daquele cara, ele vai me dar as informações. Ah, Rodrigo, mas pode usar o get content tmp test tttx e pronto. Tá ali. É a mesma coisa. Na verdade, o cat aqui ele é um alias do cat do Linux, mas como vocês devem imaginar que eu consigo fazer isso com o cat no Linux mesmo, fazendo cat tmp backup tt txt, eu acho. Eita, que eu esqueci o nome. Ah, faltou o teste. É teste, né? tmp teste tt txt
O cara tá com pressa nessas coisas. Tá aí, ó. E, pessoal, acho que eu mostrei tudo que eu queria mostrar, tá? Eu vou deixar todos esses scripts ali para vocês darem uma olhada. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me procurar. Aqui eu botei um exemplo de como fazer executar o get process direto do SSH. Então, aqui no prompt, dentro do meu VS Code não vai dar certo, porque eu estou fazendo conexão de dentro para dentro, tá? Mas eu posso vir aqui, por exemplo, né, fazer isso aqui, colocar assim, do meu Ubuntu. E aí, uma coisa que eu acho bacana, tá? Eu posso fazer isso de um Windows para um Linux, ou de um Linux de um cliente Windows para um servidor Linux e assim por diante. Inclusive, existem versões para IoT de PowerShell. Então, dependendo do que vocês estão fazendo, vocês podem utilizar a versão de IoT. Eu acho que é muito interessante lembrar que existe essa versão de IoT. Lembrei agora, podia ter colocado na apresentação. Acho que é bem salutar dar uma olhada nesse cara aí. Galera, muito obrigado mesmo pela oportunidade de falar com vocês mais uma vez no T-Linux. E eu sou entusiasta de script, de automações, de servidores e tal. Então, me pinga aí, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, se tiverem alguma dica, sugestão, crítica, se quiserem uma outra live, num outro momento, com um assunto um pouquinho mais uh, um nível um pouquinho mais alto ali, a gente pode fazer também, fico bem à disposição. Galera, muito obrigado e até a próxima.